Graças a paz, igreja. Uma boa noite a todos. Boa tarde, né, nesse momento. Mas quando vocês estarão assistindo esse vídeo, vai ser boa noite. Eu resolvi gravar essa ministração de hoje aqui no quintal da minha casa, né? Seguindo aí a dica do irmão Gilberto, que esses dias trouxe uma ministração de dentro da casa dele, mostrou a casa dele. Outro dia ele ministrou na natureza, né, num ambiente bem legal, andando de bicicleta. Eu achei muito legal a ideia do Gilberto, né? E hoje eu resolvi gravar esse vídeo, essa ministração aqui no fundo da minha casa, que é um cantinho, um jardinzinho com lago, com peixinhos que eu mesmo construí junto com o meu cunhado Gedevaldo, que congrega conosco. Nós fizemos isso aqui, construímos e foi uma bênção para a minha vida, um presente, um sonho realizado que eu tinha desde a infância. E hoje eu tenho esse ambiente aqui dentro da minha casa com um pezinho de jabuticaba, tem amora, tem pitanga, tem acerola, um gramado, tem bastante plantas aqui que eu fui plantando uma a uma. E hoje eu posso desfrutar, minha família desfruta disso aqui, os amigos que vêm na minha casa. Aqui é o nosso cantinho. Aqui eu faço as minhas orações para sair para trabalhar de manhã cedo. Aqui eu faço as minhas orações no final da tarde, quando eu chego do trabalho, que eu preciso desacelerar um pouco do estresse. Eu sento aqui, converso com Deus, vou desacelerando para que eu tenha condição de ter um momento agradável com a minha família, que não seja influenciado pelo estresse. Então vou mostrar para vocês um pouquinho aqui desse lugar, desse cantinho, né? Eu espero que vocês gostem. Logo na sequência a gente entra na parte da ministração da palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Amém? Vamos lá então. Ó, aqui é o laguinho de peixes. Eu tenho algumas carpas aqui, carpas japonesas. Eu comprei elas pequenininhas e foram crescendo, né? O lago já está grande. Tem uma queda d'água ali para oxigenar. Eu alimento elas aqui todos os dias. Ó, elas vêm na minha mão. Vou pegar aqui. Então essas plantinhas aqui eu mesmo plantei. Aqui é um pé de jabuticaba. Tá dando uma jabuticabinha. E aqui é o cantinho onde eu sento. Na verdade eu uso mais esse banquinho aqui, um banquinho mais simples. Esse aqui só quando a gente vem com alguma visita aqui em casa. Tem algumas plantas medicinais aqui também. Isso aqui, para quem não conhece, é o pé de novalgina para dor de cabeça. Tem um viveirinho aqui para os passarinhos virem comer também. Eu ponho alpiste aqui para eles. O beija-flor estava aqui agora há pouco. Esse aqui é o meu cachorrão, o Aquiles. A gente tem uma cerca aqui que é justamente para ele não entrar aqui nesse espaço, porque senão ele destrói tudo. Temos um portãozinho aqui. Esse lugar é restrito. Os animais não entram aqui, os nossos cachorros. E a Maria Cecília, nossa filha, também. A gente toma cuidado de manter o portão fechado para ela não entrar aqui. Então vamos lá, vamos sentar aqui para a gente meditar na palavra. Esse é meu cantinho de terapia, o meu cantinho de conexão com Deus, de conexão com a natureza. E eu creio que através dessa conexão com a natureza, a gente se conecta com Deus também. Amém? Vamos lá então, vou dar um pause aqui para posicionar a câmera e a gente já retoma. Vamos lá. Hoje nós vamos meditar no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Amados, o que o homem deseja, ele deseja o que está no seu coração. E o que está no coração do homem antes passou pelo crivo do nosso pensamento. O que nós pensamos e permitimos entra no nosso coração. Amém?
E o que nós permitimos que entre no nosso coração é transformado em desejo. E o desejo se transforma em ação. É assim que funciona o processo. Se nós combatermos diretamente na nossa mente, não permitindo que entre no nosso coração, certamente isso não se tornará um desejo ou uma ação. Aquilo que nós desejamos foi porque em algum momento da nossa vida nós permitimos que entrasse para dentro de nós. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque a todo momento nós estamos sendo bombardeados com músicas, com áudios de propagandas ou com propagandas visuais, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, as sensações que a gente tem, tudo isso são informações que serão levadas para dentro de nós, se nós assim permitirmos. Agora, se a gente combater isso de início, isso não vai nos trazer mal, isso não vai permitir que, nós não vamos permitir que isso entre para dentro de nós e se transforme em desejo. O que nós temos que permitir que entre para dentro de nós? Aquilo que é da parte de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus, louvores, testemunhos que a gente ouve, aquilo que a gente vê de bom, de bons exemplos acontecendo na humanidade, de pessoas que acreditam em Deus e por isso fazem o bem. Hoje, no dia de hoje, eu tive um excelente exemplo de dedicação, um excelente exemplo que merece ser contado para as pessoas. Nós moramos aqui no Jardim Europa, próximo a uma mata, um bosque que tem rios, né? Tem uma variedade de plantas muito grande, de árvores, e hoje um incêndio acometeu essa mata, esse bosque. E os moradores aqui do bairro, na hora, mandaram mensagem pelo WhatsApp e a gente saiu correndo e nós fomos lá para tentar apagar o fogo. O fogo era muito alto, muito grande. É claro que era necessário um caminhão de bombeiros para fazer a contenção desse incêndio. Mas com a ajuda dos moradores, o nosso trabalho em conjunto, em equipe, nós conseguimos pelo menos fazer com que o fogo não se alastrasse para outra região. Ele ficou só até uma margem restrita do rio, enquanto os bombeiros chegavam e apagaram o fogo. Nós ficamos ali fazendo o trabalho de respaldo e de contenção do incêndio. O incêndio destruiu muita coisa aqui na região, aqui perto da Vila da Prata, mas seria muito maior se os moradores do bairro que não tivessem se reunido para apagar. E um dos moradores desse bairro aqui sou eu e o Cleiton, esposo da Aline, que também incansavelmente trabalhou para apagar o incêndio. Chegou acho que até queimar o pé dele, coitado. Mas trabalhamos incansavelmente hoje à tarde apagando incêndio, irmãos. Por quê? Porque a gente acredita que essa mata é um desfruto para nós. Essa mata é um presente para nós da parte de Deus. Essa natureza Deus criou e deixou para o homem cuidar. Ele disse para Adão, ele fez tudo, ele criou tudo e colocou o homem para cuidar do Éden, de tudo que Deus tinha criado ali. Nós temos que cuidar da natureza. Então, esse exemplo foi muito bom para mim, de ver as pessoas ali. No final do incêndio, a gente sentou depois na calçada, os moradores, e a gente ficou ali batendo um papo, conversando, e foi gostoso aquele momento. Eu conheci gente nova que eu nem conhecia aqui no bairro, através de uma ação de bondade. E eu tenho certeza que isso vai ficar de exemplo para outras pessoas também. Esse cuidado, essa coragem, né, de ir ali enfrentar um incêndio porque a gente quer cuidar daquilo que Deus fez para nós. Então isso de alguma forma mexeu comigo hoje durante o dia, foi positivo isso para mim e me deu ainda mais vontade agora de trabalhar para reflorestar essa área que o fogo acabou destruindo. Então aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente, tudo isso leva a informação para dentro de nós. E nós temos que tomar cuidado para que essas coisas que nós permitimos entrar dentro de nós, elas sejam coisas agradáveis e que estarão agregando valor à nossa vida cristã, à nossa vida de amor ao próximo, à nossa vida de serviço ao reino de Deus. E a palavra do Senhor, ela nos orienta isso, que o desejo dos justos tende somente para o bem. Esse deve ser o nosso desejo.
Esse deve ser, mas para que o desejo no nosso coração seja bom, para que esse desejo seja bom, nós precisamos que a porta de entrada, que é a nossa mente, ele esteja alinhado, ele esteja condicionado a não permitir que porcarias, que lixos mentais, que lixos abusivos de propagandas entrem na nossa mente e nos tomem. E essas coisas acabem se tornando desejos maus dentro de nós. Você já deve ter escutado aquelas músicas com baixo conteúdo de letra, mas com a melodia que fica grudada na nossa mente. Isso é um lixo, que se a gente permitir, isso vai ficando gravado na nossa cabeça e logo a gente está cantando. E ao colocar isso para fora da nossa boca, nós estamos profetizando isso para a nossa vida, nós estamos transmitindo essa informação até para outras pessoas, e isso não é bom. O bom é quando você está ouvindo uma música que não presta, que ficou gravada na sua cabeça, que você ouviu em algum lugar que você passou. É bom que você ligue um louvor para que a sua mente tenha acesso a uma outra informação e se esqueça daquela. Porque quanto mais você tentar esquecer alguma coisa, mais você vai lembrar dessa coisa. É desse jeito. Como é que a gente faz? Mas Pastor Rafa, por mais que eu tente, eu não consigo tirar da minha cabeça algumas coisas que não me fazem bem. Eu vou te dizer como é que você tem que fazer. Quanto mais você tenta não pensar numa coisa que você não quer, mais você pensa nela. Se eu te disser para você agora, não pense num elefante verde. Não pense. Você já pensou nele. Porque o processo de pensamento na nossa mente, para você deixar de pensar alguma coisa, você tem que primeiro visualizar isso mentalmente para depois dizer, não, eu não vou pensar. Então, como é que a gente faz para não pensar numa coisa que a gente não quer, mas que insiste em ficar na nossa cabeça? Colocando novas coisas para substituir o lugar desta que está nos atormentando. Se a gente pensa muito em porcaria, se a gente pensa muito em algumas pessoas que nos fizeram mal, se a gente pensa muito em... algumas pessoas pensam muito em pornografia, porque vieram de uma vida antes, né, de se converter, de muito acesso à pornografia e depois, no decorrer da vida, não consegue se libertar disso. Você deve fazer o quê? Abandonar essas coisas e alimentar a sua mente com novas coisas, com novas informações, para que então, com o tempo, você pare de pensar nessas coisas. Amém? Mas claro, você deve colocar tudo isso diante de Deus. Se for algo que está sendo muito difícil para você, alguém que te fez mal, você deve apresentar isso diante de Deus e através da ação do Espírito Santo dele, milagrosamente ele vai te ajudar. Falo isso com propriedade, com experiência, porque por muitas vezes eu sofri com pensamentos de angústia, de rancor, de algumas pessoas que me fizeram mal, de porcarias que eu não queria pensar mais e insistiam em invadir a minha mente. Principalmente à noite, na hora que a gente vai dormir, que a gente deita na cama, os pensamentos começam a vir à tona. Por que isso? Porque é justamente o momento onde você está tentando se desligar, que todos os pensamentos, as informações que você recebeu durante o dia, elas vêm à tona. Então é importante que você comece o seu dia se alimentando de coisas boas, como por exemplo, a palavra de Deus. É muito importante que você faça isso. Se alimente da palavra de Deus, ouça bons louvores, converse com pessoas que transmitam, né, uma boa informação, uma boa palavra da parte de Deus para a sua vida, que te ajude, né, a ter um comportamento diferente e alinhado com a vontade de Deus. Isso é importante. Quando nós convidamos os irmãos e as irmãs para estarem na igreja orando conosco, não é só para que a gente esteja ali falando com Deus, mas para que a gente tenha um momento de comunhão também, porque ali a gente ouve testemunhos, a gente apresenta necessidades de orações, a gente desenvolve uma relação ali que edifica as nossas vidas, diferente do que se a gente tivesse escolhido ficar em casa e orar em casa. É muito diferente. Então, sempre que houver uma oportunidade de estarmos em comunhão com os irmãos, se esforce, faça o máximo de você para que esteja presente, porque eu tenho certeza que a cada encontro, que a cada oportunidade de nos relacionarmos,
você sairá desse momento, você sairá dessa relação edificado. Por uma palavra, por um conselho, por um testemunho, por um momento de gargalhada e tudo isso sem drogas, sem bebidas, sem palavrões, sem fofocas e somente sendo alimentado com boas informações, bons comportamentos, bons exemplos e referências. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. O desejo dos justos tende somente para o bem. Os nossos desejos devem tender para o bem. Agora, a sequência fala, mas a expectação dos perversos redunda em ira. A expectação, o que é? A esperança, a expectativa, o esperar daqueles que são perversos redundam em ira, ou seja, termina em ira, acaba em ira. Ele espera, as coisas não acontecem do jeito que ele queria, isso para o perverso, tá? E aí acaba com o quê? Acaba com raiva, com ira, amargurado, porque as coisas não saíram conforme ela esperava. A vida do ímpio é desse jeito, a vida do perverso é desse jeito, mas a sua vida que me assiste nesse dia, nessa noite aí, na sua casa, onde você estiver, no seu celular, no computador, na TV, a sua vida não vai ser desse jeito. Porque se você está assistindo esse vídeo nesse momento, é porque você já foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. É porque você já foi levado a ouvir da parte de Deus. Você escolheu a melhor parte. Você fez a melhor escolha da sua vida. Ouvir algo da parte de Deus. Essa informação, essa palavra vai entrar para dentro do seu coração. E lá ela vai frutificar. E lá ela vai transformar em atitudes, ações, isso que está sendo plantado dentro de você. Hoje você fez uma boa escolha. E por isso, a sua vida não será como a dos perversos. Você pode ter esperança, você pode esperar que o seu problema será resolvido. Você pode esperar e aguardar confiante no Senhor, que a sua necessidade será atendida. Se esforce para se alimentar de boas informações, se esforce para que essas informações sejam guardadas dentro do seu coração e transformadas em boas ações. Em nome de Jesus. Esse é o meu desejo para a sua vida, esse é o desejo de Deus para a sua vida também. Eu tenho certeza porque tudo isso que nós dissemos aqui nessa noite está alinhado com a palavra de Deus e a palavra de Deus é vida para os nossos dias. Amém? Curve sua cabeça onde você estiver, eu quero orar, a gente já está encerrando. Eu hoje prometi fazer um vídeo curto, porque da outra vez eu fiz um vídeo de 1 hora. E eu estou aprendendo a lidar ainda com esses vídeos mais curtos de terça-feira. Curve sua cabeça. Amado Deus e eterno Pai, eu te agradeço, eu te louvo, ó Deus, pela oportunidade de trazer uma palavra para a vida dos irmãos, ó Deus. Obrigado pela capacidade que o Senhor tem dado a cada um dos pastores, das missionárias, das pessoas que têm se levantado, ó Deus, para alimentar o povo. Obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas, Deus, que tem se esforçado, que tem se empenhado, ó Deus, em levar, ó Deus, o alimento que é vivo e eficaz para curar, libertar e transformar, Deus. Louvado seja o teu nome, Deus, que a nossa mente esteja aberta, ó Deus, somente para aquilo que é santo, somente para aquilo, ó Deus, que agrega valor à nossa vida cristã, à nossa vida de representação do Senhor na face da terra, à nossa vida de serviço ao Senhor, ó Deus. Abençoa nossas vidas, abençoe os lares, as pessoas que nos assistem, a família de cada uma dessas pessoas, ó Deus. Abençoa, Deus. E brinda nossa mente, ó Deus, contra ações e as ciladas do inimigo, ó Deus. Que nós não venhamos nos dispersar, que nós não venhamos nos perder, ó Deus, com tantas informações negativas e que querem nos distrair, ó Deus, querem nos fazer perder o foco. Não permita que isso aconteça. Faça-nos sábios, ó Deus, para que nós não sejamos como os perversos, ó Deus, que esperam, nada acontecem, ou quando acontecem não é aquilo que esperavam e ficam irados por isso, ficam nervosos por isso. Que a nossa vida não seja assim, que a nossa vida seja uma vida de esperança e por esperar no Senhor, confiantemente se alegraram pela realização, pelo Senhor ter ouvido as orações e atendido as nossas necessidades. Seja conosco, Deus, e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida.